Olá, pessoal, tudo bem? Nessa próxima quinzena a gente vai trabalhar a disciplina de gramática só, tá bom? A gente terminou na última quinzena o literatura, com arcadismo, encerrou literatura desse ano, viu um pouquinho, veio o início de gramática na questão de período simples, análise sintática de período simples. Então a gente viu a definição de sujeito, viu frase, oração, período, tudo. Aí viu sujeito, tipo de sujeito, predicado, tipo de predicado, predicação verbal, os tipos de verbo, adjunto adverbial, que é a palavra que acompanha o verbo, né, e tudo mais. E agora a gente vai ver o restante, vai ver complemento nominal, adjunto nominal, mais algumas outras coisinhas a partir, na verdade, nessa semana. Então vamos ver período simples 2, 3, 4, são 3 aulas, uma aula média e bem curtas, tá? Então vamos começar a partir de já com o período simples 2. Está aqui. Peraí que eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Né? Ok. Então está todo mundo aí vendo, período simples 2. A gente vai ver quais conceitos nós vamos ver aqui. Vamos começar lendo. Predicação verbal. Então, predicação verbal a gente só vê o sujeito predicado. Simultaneidade. A gente vai ver com esse trechinho desse poema aqui. Eu acho que ele é do Mário Quintana. Eu amo o mundo. É Mário Quintana. Eu detesto o mundo. Eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Eu vou me matar. Eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta. Então, essa poesiazinha, esse poeminha que vem com contradições, daí alguém pergunta para ele, você é louco? Daí ele, não, sou poeta. Meio que uma metalinguagem, falando que não sobre o processo de criação da poesia, mas sobre ser poeta, né? Ser contraditório diante do mundo. Mas vamos ver lá. Predicação verbal. Tá? Predicado é o tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração. Lembrando que tem oração que não tem sujeito, só tem o predicado. Né? Então tem dois grupos, o estado de ligação e os significativos nocionais, que geralmente aquele negócio, o estado de ligação é quando atribui uma característica, significativo é quando denota uma ação. Né? Então, por exemplo, verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? A gente viu na última aula a questão do predicado verbal e predicado nominal, predicado verbo nominal. O predicado nominal é aquele que o verbo ele não está ligado a uma ação, mas ligado a uma característica do sujeito. Então aqui, do poema. Você é louco? Eu sou poeta. Então, você, sujeito, louco, vai ser o predicativo do sujeito, a gente já viu isso. Eu, sujeito, poeta, predicativo do sujeito. O verbo nesses dois casos, é o que a gente chama de verbo de ligação. Ele liga o sujeito a uma característica dele, a um estado. Então, observe que os verbos não expressam ações do sujeito, mas sim ligam o sujeito ao seu atributo. Tá? Uma caracterização que é dada para esse sujeito. Então, eles são verbos de ligação. Tá? Por quê? Porque liga o sujeito à caracterização, ao atributo dele. Então, aqui, definição. Verbo de ligação serve como elemento de ligação entre o sujeito e seu atributo. Outros exemplos. Minha namorada está arrasada. Então, minha namorada sujeito. Tá? O substantivo namorado é o núcleo de sujeito. Atrasado, não é arrasada, atrasado. Então, atrasado é o atributo que se dá ao sujeito. Os alunos permaneceram quietos durante a palestra de ciências. Sujeito, os alunos. Quem ficou quieto? Os alunos. Então, núcleo, alunos. E qual é o atributo que se dá para eles? Quietos. Então, esse aqui, esse verbo, permaneceram, né, permanecer, liga o sujeito ao seu atributo, que é quietos. Pedro e Paulo pareciam felizes em sua nova casa. Então, Pedro e Paulo, filho da Maria,
menininhos, irmãos gêmeos, estavam felizes na casa maior, casa com piscina, bonitinho. Quem que é o sujeito? Pedro e Paulo. Núcleo 2, sujeito composto. Pedro e Paulo. Pareciam. O verbo parecer vai indicar o quê? Um atributo. Qual é o atributo? Felizes. Então, Pedro e Paulo, felizes. Verbo de ligação. Sujeito, atributo. Nós, sujeito, ficamos alegres por ela. Sujeito é nós. Alegre vai ser o atributo desse sujeito que a gente chama de predicativo de sujeito. Tá? E ficamos. Ficamos, verbo de ligação. Nós, alegres, ficamos. A novela continua enfadonha. Enfadonha é tediosa, chata. Não assistam a novela, também que é tudo umas porcaria. Então, sujeito é a novela. A novela é o núcleo. Ela continua como? Enfadonha. Enfadonha é um atributo. Então, o verbo de ligação continua. O rapaz tornou-se perfeito. Olha, o verbo pronominal. O que é o verbo pronominal? O verbo pronominal é um verbo que precisa de um pronome para acompanhando ele. Então, esse se aqui, né, tornou-se. Então, o rapaz é o sujeito, o núcleo é rapaz. Prefeito da cidadezinha no piscar de olhos. Então, o que ele se tornou? Prefeito. Prefeito é o atributo. Então, isso aqui é um verbo de ligação, vai juntar rapaz e prefeito. E só lembrando que predicativo, tá? O sujeito é chamado de predicativo. Agora a gente tem os verbos significativos. A gente viu semana passada, inclusive, quinzena passada, 2 semanas atrás, a questão do predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Tá? Então só voltando aqui. Verbos significativos. Os verbos significativos que têm ação no meio deles, eles são transitivos ou intransitivos. Tá? Veja esses verbos, versos do Mário Quintana aqui, ó. De trás do muro surge a lua. Na praça, a banda toca de repente. Um samba histérico. Então, nesse primeiro verso aqui, ó, surge, terceira pessoa, né? Quem surge? Muro. Não, a lua. A lua surge de trás do muro. De trás do muro é o adjunto adverbial. Pessoa singular, porque ele concorda com o sujeito, a lua. A posição de trás do muro, a lua surge. Se meter o sujeito predicado. Ou a lua surge de trás do muro. Nessa ação, ela vai expressar pelo verbo surgir, se refere apenas ao sujeito e não se estende a outros seres. Então, ele é intransitivo. Porque ele não precisa de um complemento. Quem surge, surge. Tá? Então, de trás do muro, é uma complementação a mais para você falar de onde que ela estava surgindo. Mas se você tirar isso de trás do muro, a frase vai continuar fazendo sentido. Então, o verbo não necessita desse complemento de trás do muro. Tá? Ele faz sentido por si só. Quando um verbo faz sentido por si só, ele não precisa de um complemento, por exemplo, comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Aí, por exemplo, comprei. Comprou o quê? Comprei um livro. Então, esse verbo aqui é um verbo que a gente vai chamar de transitivo. Depois eu vou dizer para vocês, porque ele precisa de um complemento. Quando ele não precisa de complemento, ele é intransitivo. Tá? Vamos ver outros exemplos do verbo transitivo, intransitivo. A carta e o telegrama já chegaram. Então, eles chegaram. Chegaram para quem? Chegaram onde? Chegaram como? São vão ser circunstâncias que você pode pôr ou não. Como você não precisa pôr essas circunstâncias, quem chega, chega. É um verbo intransitivo. O caminhão já passou. Caminhão do gás. Então, passou, quem passa, passa. Passa por onde, passa como, passa por quem. Isso aí também não são ações que não são necessárias para o verbo fazer sentido para a frase. Amanheceu. Aqui, ó. Esse aqui não tem sujeito, olha que legal. É um fenômeno, né, do tempo. Amanheceu. Não tem complemento nenhum. Esses verbos que não precisam de complemento são chamados de intransitivos. Agora, o segundo e o terceiro versos
tem uma oração que é a seguinte: na praça, a banda toca de repente um samba histérico. Então, vamos fazer dissecar essa frase aqui. O sujeito, quem que é? Vou procurar o verbo toca. Quem toca? A praça toca? O samba toca? Não. A banda toca esse samba. Tá? Então, a banda é o sujeito. Na praça, está dando circunstância de lugar, onde que acontece. Então, é adjunto adverbial de lugar. Lembre-se que a gente já viu adjunto adverbial na outra aula. De repente, uma circunstância de quando acontece, de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Tá? Isso aqui são complementos, são outros complementos. Agora, complemento obrigatório. Uma banda que toca tem que tocar alguma coisa. Tá? Então, um samba histérico. Então, esse um samba histérico vai ser o complemento do verbo tocar. Então, é uma oração cujo verbo precisa de um complemento. O que ela toca? Toca um samba. Tá? O histérico, inclusive, vai ser o adjuntivo nominal. A gente vai ver depois. Também. Então, a gente vai ver que nessa oração, a forma verbal toca a indicação praticada pelo sujeito, a banda. Certo? Ok. Mas a ação expressa, o valor de tocar, recai sobre outro ser, um samba histérico. Então, quando a ação recai sobre outro ser, é o samba, então é o complemento que é exigido do verbo, a gente vai ter um verbo transitivo. Tá? Senão, aí ele torna a informação precisa, completa. Tá? Quando isso ocorre, quando o verbo necessita de um complemento, a gente diz que ele é verbo transitivo, como eu falei para vocês. Então, transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. Isso é que a gente chama de transitividade verbal. Quando o verbo precisa de complemento, ele é verbo transitivo, então, transitividade verbal. Tá? Então, a gente tem os transitivos e os intransitivos. Intransitivos é o que a gente viu no slide anterior, que não precisa de complemento, ele faz sentido por si só. O transitivo, ele precisa de um complementozinho, que daí a gente vai chamar de objeto, né? Para fazer sentido, para dar uma informação precisa. Ok? Vamos ver os elementos dos verbos transitivos nessas orações. Ó, eu amo o mundo. Eu creio em Deus. Para duas coisas diferentes, sim. Amo o mundo. Creio em Deus. Reparem que esse aqui tem uma preposiçãozinha bem bonitinha aqui, ó, que lindo esse em. E esse aqui não tem, só tem um artigo, o mundo. Na primeira oração, o complemento mundo liga diretamente ao verbo, sem preposição. Essa aqui é a diferença. Esse aqui não tem preposição, esse aqui tem. Nesse caso, digamos que é verbo transitivo direto. Então, quando o complemento de um verbo não precisa de preposição, é verbo transitivo direto, porque a ligação deles é direta. Na segunda oração, o complemento em Deus se liga por meio de uma preposição. Preposição em. Nesse caso, a gente vai dizer que é transitivo indireto. Tá? Então, além dos verbos transitivos diretos e dos indiretos, há também os verbos transitivos diretos e indiretos. Porque o que acontece? Às vezes, um verbo só exige um complemento sem preposição. Às vezes, ele exige um complemento com preposição. Às vezes, ele exige os dois complementos, um com preposição, um sem preposição e um com preposição. Tá? Aí vai ser aquele que a gente chama de VTDI. Tá? VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. A moça ensinara pintura a meia dúzia de garotos. Por quê? Quem ensina alguma coisa, ensina alguma coisa. Por exemplo, o professor Leônidas ensina português. Para quem? Para os alunos do IF, primeiro ano, terceiro ano, mas enfim. Então, ó, ensinar, DPTI. Por quê? O que ela ensina? Para quem ela ensina? A meia dúzia de garotos. Então, para quem ele ensina, tem que ter a preposição a aqui. Então, esse aqui é o complemento indireto, esse aqui é o complemento direto. A gente chama esses complementos de objetos. Tá? Então, por exemplo, aqui, o mundo, eu amo o mundo é objeto direto.
eu creio em Deus é objeto indireto. Agora, quando você fala, a moça ensinava pintura a meia dúzia de alunos, pintura é o que ela ensinava, objeto direto. A meia dúzia de alunos, como precisa da preposição, vai ser o objeto indireto. E o verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto. A DPDI. Okay? Como determinar a predicação de um verbo? A predicação de um verbo somente pode ser determinada no contexto da frase em que ele aparece. Tá? Porque o verbo pode ter significados diferentes, dependendo de como ele é usado. Então, ó, não é que o verbo amar é sempre direto. Não, às vezes ele pode ser indireto. Tá? O verbo virar, por exemplo. Diante do ocorrido, papai virou uma fera. Ou seja, ele tornou-se uma fera. Então, papai vai ser o sujeito. Quem ficou fera? Papai. Uma fera é atributo. Né? Ele ficou furioso, ele ficou bravo, ele ficou nervoso. Então, esse virou vai ser um verbo de ligação. Foi o primeiro que a gente viu. Que é o verbo que liga o sujeito, papai, é o seu atributo, que é uma fera. Tá? A canoa virou. Né? Então, virou. Não precisa ter complemento nenhum. Se ela estava no rio, no mar, no jardim, sei lá, ela virou. Então, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas aqui, ó, antes de servir, ela virou o assado na travessa. Então, ela pegou e virou o assado. Então, ela virou alguma coisa. Qual é essa coisa? Em qual ser incide esse verbo aqui? No verbo o assado. Na travessa é adjunto adverbial de lugar, tá? Então, esse o assado vai ser objeto direto do verbo virou. Então, vai ser verbo transitivo direto. Então, vocês veem que o mesmo verbo, do mesmo jeito, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito, verbo virar, virou, ele vai ter 3 transitividades. Aqui ele vai ser verbo de ligação, predicação, né? Aqui ele vai ser verbo de ligação, aqui ele vai ser verbo intransitivo, aqui ele vai ser transitivo direto. Ok? Termos ligados ao verbo. Então, termos que estão associados ao verbo, que não é exatamente o seu objetinho. Não tem os objetinhos também. Objetinho e os adjuntos. Deu uma banana para a cidade e depois para o mico-leão. Propaganda do Parreiro, TR4, tal, Mitsubishi, enfim, 4x4. Então, uma propaganda dessa caminhonete aí, que vai ter 2 significados da palavra banana. O primeiro, deu uma banana para a cidade, não é que se você chegar, você vai lá no centro de Naviraí e vai deixar uma banana lá. Não. É fazer assim, ó. Tal, dê adeus à cidade, né? E depois para o mico-leão. Por quê? Porque você vai pegar seu parreiro e vai para o meio do mato, no meio da selva, e você vai chegar até perto dos micos-leões. Aí você vai dar uma banana de verdade para o mico-leão. Você vai dar uma bananinha para você, assim, olha, miquinho, uma banana para você. Né? Isso aí. Então, aqui você vai ter esse duplo significado de banana, né? A criatividade da publicidade, do texto publicitário, bem legal. E vamos ver quais são os complementos. Dê uma banana. Verbo dar, quem dá alguma coisa para alguém. Ele é transitivo direto e indireto, neste caso. Tá? Então, dê uma banana para a cidade. Então, esse aqui, ó, verbo transitivo direto e indireto. Uma banana será o nosso objeto direto, porque não precisa de preposição. Para a cidade, vai ser objeto indireto, né, porque tem a preposição para. E quem que é o sujeito dessa frase? Ela está no imperativo. Então, se ela está no imperativo, ela está falando com alguém. Então, de você. O sujeito é você. Tá? E depois, não você que está assistindo, mas a palavra é você, o pronome você. E depois, para o mico-leão. Então, depois você vai dar uma banana para o mico-leão. Vamos ver aqui. Você vê que o verbo dar é transitivo, pois é empregado com complementos, nesse caso.
Nas orações, dê uma banana para a cidade, dê uma banana para o mico-leão, né, que daí ele separou e complementou, uma banana liga-se ao verbo diretamente, sem preposição. E para a cidade, e para o mico-leão, como eu falei, liga-se ao verbo por meio de uma preposição para. Aí, nesse caso, ele é transitivo direto e indireto, como a gente já viu ali no slide, 2 slides atrás. E seus complementos se chamam, respectivamente, objeto direto e objeto indireto, que eu já tinha falado mais ou menos para vocês. Então, o complemento de um verbo transitivo direto, objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto, quando ele vem com a preposiçãozinha ali, para, a, de, enfim, ele vai ser indireto, objeto indireto, que é o que a gente chama de OD e OI. Aqui, OD e OI. Então, objeto direto é o termo que se liga diretamente ao verbo, sem preposição. Objeto indireto é o termo que se liga indiretamente ao verbo, com preposição. Tá? Então, vamos lá. Ainda dois tipos de verbos transitivos. Verbo transitivo direto, que é complementado por objeto direto. Verbo transitivo indireto, que é complementado por objetivo indireto. Eu já falei para vocês. Ó. O motorista aventureiro gosta desse carro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, desse carro, isso aqui na verdade é uma contração da preposição de e do pronome demonstrativo esse. Tá? Então, essa preposição de, né, ligando o verbo ao seu complemento, o carro, ela vai fazer com que ele se ligue de maneira indireta. Né? Não é gosta carro, gosta de carro. Então, objeto desse carro, tudo isso aqui vai ser chamado de objeto indireto. Esse aqui vai ser o verbo transitivo indireto. O motorista aventureiro compra esse carro. Agora, ó, não tem a preposição de aqui, ó, só tem o pronome. Então, esse carro vai ser o objeto direto, porque está ligado, ó, diretamente, né, ao verbo comprar. Quem compra, compra algo, não compra de algo, não compra algo, compra algo. Então, ligação direta. Então, ligação indireta aqui por causa da preposição de. Né? Gosta de carro. Objeto indireto. Ligação direta aqui porque compra. Compra o quê? O carro. Objeto direto. Agora, a gente também tem uma coisa chamada núcleo do objeto. Qual é o núcleo do objeto? A preposição? O que está em torno dela? Não, é o substantivo. Então, carro é a palavra principal desse objeto. Então, ele é o núcleo do objeto. Aqui de novo mesmo. Esse carro, o esse, é só um pronome que está ali acompanhando, pronome demonstrativo. Inclusive, ele vai, se você dissecar essa oração, ele vai aparecer como adjunto adnominal. Tá? Porque ele acompanha o substantivo, ele acompanha o nome. Tá? Aqui então o núcleo vai ser carro de novo. Ok. Agora a gente tem uma coisa chamada objeto direto preposicionado. Às vezes, um objeto direto, um verbo transitivo direto, exige, não é que ele exige, ele aparece com uma preposição, mas ele não é indireto. Tá? O filho, o pai e o filho ama. O pai e o filho ama, estranho, né? Quem que é o sujeito? Pai ou filho? Para desfazer a ambiguidade, para mim seria o pai e um filho, seria mais fácil. Mas quis colocar o pai e filho antes do verbo. Pode ser, por exemplo, uma poesia, linguagem poética, linguagem... Enfim, vamos lá. É possível empregar o objeto direto preposicionado, adequando a frase à intenção do falante. Né? Então, se a intenção dele é falar de uma maneira poética e não direta, assim, o sujeito for o pai, teremos ao filho o pai ama. Se o sujeito for o filho, teremos ao pai o filho ama. Tá? Nessas frases, filho e pai são objetos diretos, só que eles são objetos diretos preposicionados, porque tem essa estratégiazinha aí. Você coloca a preposição para não deixar dúvidas de quem é o sujeito e quem é o objeto. Tá? Vamos lá.
O objeto direto preposicionado ocorre quando um verbo transitivo direto apresenta um objeto direto precedido de preposição. Então, o objeto o emprego da preposição, nesse caso, não é exigido pelo verbo, uma vez que ele é transitivo direto, mas se justifica por motivo de clareza, precisão ou estilo. Então, vamos ver outros exemplos. Com o verbo exprimir sentimento. Ele só ama a você, Ana. Então, ele só ama você. Se você põe a você, fica mais duro. Para evitar ambiguidade. Abel matou Caim. Abel matou Caim, Caim matou Abel. A Abel matou Caim. Quem matou foi Caim, que matou Abel. Entendeu? A Abel matou Caim. Pra você deixar isso mais claro, numa maneira direta, você pôs Caim matou Abel. Daí você não precisa da preposição. Mas como ele usou na ordem indireta, ele colocou o objeto antes e o sujeito depois, então você põe a preposição para não deixar, para evitar ambiguidade. Para enfatizar o complemento verbal, cumprir com o prometido. Você cumpre algo, mas quando você quer dar uma ênfase para esse complemento, você fala assim, cumprir com a minha palavra. Cumprir a minha palavra. Cumprir com a minha palavra. Para realçar a ideia de parte, porção. Então, assim, essa ideia, eu estou tomando água. Eu posso querer dar uma ideia mais específica. Estou tomando desta água. Ou seja, ele não é indireto. Eu estou dando uma ideia de parte, porção de que água que eu estou tomando. Estou tomando dessa água aqui no meu copinho do Frankenstein. Né? Então, do Habib's, inclusive. Você vai dar essa ideia de tomar do vinho com prazer. Né? Está dando essa ideia, explicitando, reforçando essa ideia do que ele tomava daquele vinho. Quando for representado por pronomes oblíquos, tônicos, professor, o que é isso? Mim, ti, se, ele, nós, vós, o objeto será obrigatoriamente preposicionado. Então, eles entregaram a mim. Tá? Enganaram a mim. Tá? Isso aqui pode deixar. Ok, agora a gente tem o objeto pleonástico. O que é um objeto pleonástico? Vai ser o objeto que se repete. Então, às vezes, para enfatizar o termo funciona como objeto, costuma ser usado por meio de um pronome oblíquo, com sentido de funções equivalentes. Então, por exemplo, aí a gente vai dar o nome de objeto pleonástico. Então, as meninas já as vi em algum lugar. Ou seja, o sujeito dessa frase vai procurar o verbo. Cadê o verbo? Aqui, vi. As meninas não vi nada. Né? O lugar não viu nada. Quem vi fui eu. O sujeito não está aqui explícito, ele está implícito. Né? Oculto. É aquele que a gente chama de sujeito implícito. O sujeito é eu. Mas você viu as meninas. Então aqui, meninas, eu vi as meninas. Mas como eu dei aquela estilizada e coloquei o objeto no início da frase, essas meninas, eu já as vi. Então, o as equivale a meninas, essas meninas. Então, esse aqui é o que a gente chama de pronome oblíquo. Ele aparece duas vezes, por isso ele é pleonástico. As minhas poesias não lhes dava nenhuma atenção. Coitado, o cara escrevia poemas e poemas, assim, um livro doce de poemas. Lia pra namorada, e a namorada não estava nem aí. Queria saber do chocolate. Ele trouxe para ela. Mas, enfim. Aqui nós temos um sujeito oculto também, na verdade, você não sabe quem dava, né? Mas daí ele vai estar. Que a gente vai ser aquele sujeito que vai ser descoberto com o contexto.
Então, por exemplo, no contexto maior do texto, Ana, fiz várias poesias para Ana, mas as minhas poesias não lhe davam nenhuma atenção. Então, o sujeito vai ser Ana, que está implícito aí. Tá? Mas aqui, ela não dava nenhuma atenção às poesias. Então, as minhas poesias vai ser objeto indireto. Ok? Lhes vai ser o pronome oblíquo, que vai se referir às minhas poesias também. Então ele vai aparecer duas vezes aqui esse objeto indireto. Da maneira completa, as minhas poesias. E cadê a preposição desse as? Está nesse termo aqui, porque a craseado, que é a preposição a mais o artigo a. Né? Então, as minhas poesias. Então, esse aqui, ó, preposição a está aqui nessa frase. Tá? E lhes, né, para elas, para as minhas poesias. Então, mesma coisa. Objeto indireto aqui, objeto indireto aqui. Não se aprovaram que eu não vou ficar teorizando vocês muito com essa coisa do objeto pleonástico. Agora a gente tem os pronomes oblíquos. Deixa eu só ver quantos slides mais tem. Tem bastante. Pronome oblíquo como objeto. O que é um pronome oblíquo como objeto? Tá? Então, esse as, os, lhe, o, a, os, as, me, se, te, nos, vos, lhes, isso aí é que a gente chama de pronome oblíquo. Lá atrás, no ensino fundamental. Tá? Eles vão funcionar como objeto direto ou indireto, dependendo da predicação do verbo. Então, ó, comprei-as ontem. Aí, por exemplo, assim, é aquelas flores lá, comprei-as ontem. Então, a minha resposta à pergunta sabe que está falando das flores. Né? Mas eu não falei comprei as flores, comprei-as. O as substitui flores. Então, ele é um objeto direto, que compra alguma coisa. Comprei-as ontem. Emprestei-lhe minhas revistas. E quem empresta alguma coisa para alguém. Neste caso, neste contexto. Então, o verbo transitivo direto e indireto. Emprestou as revistas. Objeto direto é as revistas. Agora, para quem? Para a pessoa que está envolvida aqui. A ele, a ela, você sabe. Para o Pedro, para a Joana. Então, esse lhe é para quem? Para quem foi emprestado. Então, ele é objeto indireto. Ele nos trouxe de carro. Quem traz alguém. Então, ele, sujeito, trouxe verbo transitivo direto. Nos, eles trouxe nós. A gente, nós. Então, quem traz alguém. Então, não tem preposição, objeto indireto. Ele nos enviou umas revistas americanas. Agora, o nos, aqui ele era indireto, porque ele queria dizer nós. Aqui ele é indireto, porque ele quer dizer para nós. Porque quem envia, o verbo está aqui. O sujeito está aqui é ele. O verbo está aqui enviou. Envia algo para alguém. Então, enviou as revistas americanas para nós. Está aqui como nos. Nos enviou. Então, aqui, revista americana é objeto direto. Nos, que quer dizer para nós, vai ser objeto indireto. Ok? Pronomes oblíquos tônicos, por serem sempre precedidos de preposição, têm função sintática pela predicação do verbo ao qual complementa. Então, ó, entregou o telegrama a mim. Direto. Então, a mim, mim é o pronome, o a é a preposição, para mim, objeto indireto. Escolheram a ele e não a mim. Aqui são objetos preposicionados, tá? Ok? Porque esse aqui tem os pronomes, né? Escolheram ele, ficou feio. Escolheram a ele e não a mim. Só que aqui não é indireto. Porque quem escolhe algo ou alguém, sem complemento, sem preposição. Isso aqui é só dando uma complementada. Os as, a forma pode assumir forma lo, lá, los, las, no, na, nos, na. Isso aí é coisa de sexto ano, sétimo ano que a gente repete aqui. Então, vender minha bicicleta, vendê-la.
põe o pacote sobre a mesa, põe nos. Né? Ok. Adjunto adverbial. Então a gente viu os tipos de verbo, verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo, direto e indireto, que tem seus objetos, direto e indireto. Enquanto que o verbo de ligação tem o seu predicativo, pode ser do sujeito ou do objeto. Está lá na aula anterior. Tá? No anúncio, lá, no início do capítulo, vamos dizer assim, no enunciado verbal, deu uma banana para a cidade, depois para o mico-leão, temos o termo depois. Tá? O depois vai indicar quando vai acontecer uma ação. Então ele vai ser um adjunto adverbial, um termo que indica a circunstância em que se dá a ação verbal. Então ele não é um complemento da ação verbal, ele indica uma circunstância da ação verbal. Ele não é necessário, né? Vamos dizer, não é necessariamente necessário. Então, ó, além de lugar, adjunto adverbial pode explicar vários outros valores. Então, a moça chorava de alegria. De alegria é porque ela chorava. Então vai ser um adjunto adverbial de causa. A gente só pode falar que a moça chorava. Ok. O porquê ela chorava, você não precisa dizer. Mas você complementa para dar mais sentido, né? Para dar mais significado para sua frase. Então, de alegria é um adjunto adverbial de causa. Companhia levou consigo o livro. Então, levou o livro. Verbo transitivo direto, objeto direto. Consigo, ele levou com ele. Então, isso aqui está dando companhia. Dúvida, talvez eu faça esse curso. Então, verbo fazer, ligado ao talvez aqui, é circunstância de dúvida. Enfim, preparou-se para a apresentação teatral. Ah, professor, mas tem uma preposição aqui, não é objeto direto? Não, pequeno, né? Pequeno, esqueci o nome que eles usam lá, pequeno pirilampo, pequeno gafanhoto, enfim, não pequeno gafanhoto. Por quê? Ele se preparou. Tá? O para a apresentação é a circunstância em que ele se preparou. Então, isso aqui não é objeto indireto, é uma circunstância de finalidade, ou fim. Então, é um adjunto adverbial de finalidade. Instrumento, portou-se. Portou-se, tá legal. Em que circunstâncias? Com um capo de vidro. Então, essa circunstância do instrumento, com o que ele se portou. Portou-se com um capo de vidro à meia-noite. Instrumento, capo de vidro. Meia-noite, tempo. Tá? Que nós estamos aqui, ó. Há nesta noite a estreia de um filme. Então, há a estreia do filme. Então, nesta noite vai ser quando estreia o filme. Então, ele vai ser o adjunto adverbial de tempo. Okay? Intensidade. E de um filme, professor? De um filme é objeto direto? Não, porque ele não está ligado ao verbo, está ligado ao nome, estreia. Daí depois a gente vai ver o que ele é. Tá? Vai ser um complemento nominal, mas isso aí vem depois. Intensidade. Nas reuniões se fala pouco, fala muito, fala mais. Então ele fala, quem fala, fala. Fala pouco é o quanto ele fala, é uma intensidade. Lugar. Moro num país tropical. Num país tropical, circunstância de lugar. Modo, saiu sem destino às pressas. Sem destino às pressas, modo como ele saiu. Afirmação, sim, eles virão. O sim é um advérbio, né? E ele vai aparecer como adjunto adverbial de afirmação. Negação é o não, nunca, jamais. Os adjuntos adverbiais de intensidade, além de acompanhar o verbo, podem acompanhar substantivos, adjetivos ou advérbios. Veja, ele é muito homem. Por quê? Muito homem. Amado, padrão, honrado. Né? Então, ele é muito. Esse muito vai ser o adjunto
adverbial de intensidade. Ela mora tão longe. Então, longe vai ser o advérbio de, vamos dizer assim, lugar, né, do quanto, e o tão é intensidade dessa longura. Estou muito cansado. Então, estou é o verbo, o sujeito sou eu estou. Verbo transitivo, aliás, verbo de ligação, que vai ligar o sujeito ao seu atributo, que é cansado. Um adjetivo. Muito é quanto estou cansado. Então, muito cansado. Então, ó, você vai ver que o muito está ligado ao adjetivo, o tão está ligado ao advérbio e o muito está ligado ao substantivo. Né? Só. Predicativo, tipos de predicado. A gente já viu, acho que um pouquinho dos tipos de predicado lá atrás, a gente vê de novo, tá? Nessa tirinha aqui, Elisete, hoje estou ótimo, sinto minhas energias renováveis. Que bom, Lili. Passou a raiva do Reginaldo? Quadruplicou. Então, na oração hoje, eu estou ótimo, sujeito eu, elíptico, né, ou implícito, é atribuída a uma característica, qualidade do estado de ótimo, porque eu estou ótimo. Lembre-se, verbo de ligação. Esse atributo a gente chama de predicativo do sujeito. Então, quando você tem um verbo de ligação e um sujeito, ele vai ser predicativo do sujeito. Aí vai ter um objeto. Eu sinto minhas energias. Minhas energias vai ser objeto direto, tá? Em relação ao sinto. Eu sinto minhas energias. Aqui nós temos o objeto direto. Só que elas estão renovadas. Você está atribuindo, você está dando uma característica para o seu objeto. Então tem um atributo relacionado ao objeto. Então ele vai ser predicativo do objeto. Então, ó, renovadas é o atributo do objeto direto minhas energias. E estou ótima, ótima vai ser atributo do sujeito eu, que é elíptico aqui. Então, predicativo do sujeito é o termo que atribui características ou qualidades ou estado ao sujeito. Predicativo do objeto é um termo que atribui características, qualidade ou estado ao objeto direto ou indireto. Então, atribuiu características ao sujeito, predicativo do sujeito. Atribuiu características ao objeto, predicativo do objeto. Ó, ligação de sujeito predicativo é feita pelo verbo de ligação, como a gente já viu. Sua presença perturbadora. Sua presença, sujeito. Perturbadora, predicativo do sujeito. Verbo de ligação aqui. Não sei por que o diretor está tão aborrecido hoje. Não sei vai ser a primeira oração, não sei por quê. Isso aqui são duas orações. A primeira ligação, não sei. Porque vai ser a conexão entre as duas. Essa aqui vai ser a segunda oração. O diretor está tão aborrecido hoje. Hoje vai ser o adjunto adverbial de tempo, por exemplo. Tão vai ser o adjunto adverbial de intensidade. E o está vai ser o verbo de ligação. Tá? O que ele está? Ele está aborrecido. Aborrecido ou tão aborrecido é o predicativo do sujeito, diretor. Com a chuva as árvores ficaram mais viçosas e bonitas. As árvores são quem ficou, então sujeito. Elas ficaram como? Mais viçosas e bonitas. Qual é a característica dela? Viçosas e bonitas. Tem dois núcleos esse predicativo aqui, viçosa e bonita. O mais vai dar a característica de intensidade. Então, ele vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Okay? E o E é um adjetivo adnominal que a gente vai ver depois. O garoto permaneceu calado o tempo todo. Garoto, sujeito. Permaneceu o verbo de ligação calado. O tempo todo vai ser circunstância de tempo, que é adjunto adverbial. Mesmo com nossos conselhos, ela continua nervosa. Ela, sujeito.
Continua, verbo de ligação nervosa vai ser o predicativo do sujeito. Nossa, só tem sujeito de objeto aqui? Vamos lá. Tanto o predicativo do sujeito quanto do objeto podem vir acompanhados de preposição de conectivo como. Vamos lá. Ele era tido por incompetente. Ele era tido como incompetente. Ele era tido incompetente. Então, aqui, ó, isso aqui é predicativo do sujeito. Tá? O era tido é uma locução verbal só, tá? Eles o adotaram, então, eles, sujeito, adotaram alguém. Presta atenção. Esse aqui, quem que é o objeto? Isso aqui é complicado. Eles adotaram, por exemplo, o bebê. O bebê está aparecendo com o pronome o. Esse o é o objeto. Por filho vai ser o atributo, vai ser de quem que a gente está falando, que é o objeto. A gente está falando do objeto. Então, predicativo do objeto. Ele foi eleito como deputado. Como deputado, o deputado vai ser atributo de ele, que é sujeito. Então, predicativo do sujeito. Finalmente, o deram com morto. Então, finalmente, sujeito indeterminado, né, deram. O é o objeto desse verbo dar. Como morto vai ser predicativo desse objeto aqui. Ok? Um bocadinho, mas dá para entender. Tudo isso. Né? Okay. Todo mundo acha a Joaninha um inseto simpático, mas essa aí extrapolou. Oi, você já sorriu hoje? Então tem a Joaninha. Né? As pintinhas dela são todas sorridentes. Então ela é mais simpática do que, né? O baratinho está com inveja da Joaninha. Então, todo mundo acha a Joaninha um inseto simpático. Então, todo mundo considera que a Joaninha seja um objeto simpático. Então, um inseto simpático. Então, todo mundo sujeito, isso aqui todo mundo considera, e eles consideram a Joaninha, então, objeto direto, um inseto, tá? Simpático. Esse simpático vai acabar sendo predicativo do objeto, Joaninha. Tá? O inseto simpático vai ser o predicativo do objeto Joaninha. Aqui, mas vamos lá. Você aprendeu que o predicado é o termo de oração que afirma alguma coisa sobre o sujeito, quando tem sujeito. Tá? Exemplo, o verbo normalmente concorda com o núcleo de sujeito, pessoa, né? E número pessoa. Então vamos ver, ó. Você já sorriu hoje? Ah, tá, isso aí não era nem para falar sobre isso. Você deveria falar sobre o que vem depois. Okay. Você, sujeito, é uma frase interrogativa. Já sorriu hoje? Isso aqui, hoje e já são adjuntos adverbiais, tá? Ambos de tempo. Sorriu, já sorriu hoje é o predicado. Eu estou ótima. Sujeito eu estou ótima, predicado. Tá? Isso aqui, inclusive, vai ser o predicativo do sujeito eu, como eu estou. Todo mundo acha Joaninha um inseto simpático. Então, todo mundo, sujeito. Acha é o verbo, e o que vem dele, tudo é acompanhando ele com predicado. Bom, aqui a gente já viu isso na outra aula, mas vamos reforçar. Então, quando o predicado é constituído da estrutura que está ligado a uma ação, a um verbo, né, e o núcleo desse predicado vai ser um verbo, por exemplo, sorriu, todo mundo acha, vai ser um predicado verbal. Então, você já sorriu hoje? O núcleo desse predicado é o verbo sorrir, porque esse predicado está centrado na ação de sorrir, no verbo de sorrir. Então, ele é um predicado verbal, porque todo ele gira em torno de um verbo. No entanto, tem predicado que gira em torno de um verbo de ligação. Quando ele gira em torno do verbo de ligação, na verdade, ele não gira em torno desse verbo de ligação, mas do atributo que esse verbo está se referindo, que no caso aqui seria o ótimo. Então, quando é predicado com verbo de ligação,
A gente chama de nominal, porque o núcleo dele não é o verbo, é o nome. O verbo só está ligando o sujeito ao atributo. Aqui, liga-se o verbo está ligado ao sujeito numa ação. Sujeito ligado à ação. Aqui é sujeito ligado ao atributo. O verbo só está ligando eles. Então, o núcleo é um nome. Por isso a gente chama de predicado nominal. Tá? Agora, tem o predicado verbo nominal, que é aquele que tem um verbo, está centrado numa ação, num verbo, e também numa característica. Tá? Todo mundo acha Joaninha simpática. Então, todo mundo é sujeito. Acha Joaninha simpática é o predicado. Por que ele é verbo nominal? Porque todo mundo acha. Eles acham a Joaninha simpática. Então, objeto, predicativo do objeto. Então, se aqui nós temos um sujeito, um verbo, que tem um objeto direto, e depois desse objeto você tem um predicativo do objeto, aí nós vamos ter um sujeito verbo nominal, aliás, um predicado verbo nominal. Ele está tanto focado no verbo quanto no atributo, no nome. Tá? Por exemplo, cheguei cansado. Eu, sujeito, cheguei verbo, cansado, predicativo do sujeito, porque é atributo do sujeito. Então, predicativo verbo nominal, mesma coisa, ó. O menino caminhava apressado. Menino, sujeito. Caminhar apressado é o predicado. Caminhar é o verbo, núcleo verbal. Só que apressado também se refere ao sujeito, é um núcleo nominal. Esse aqui vai ser o predicativo do sujeito, esse aqui vai ser o verbo. Esse verbo intransitivo. O menino caminhava apressado é predicado verbo nominal. Então, o predicado verbal é aquele que está focado só no núcleo verbal. Verbo nominal, aliás, nominal, só no núcleo nominal. Verbo nominal tem o núcleo verbal e o núcleo nominal. Ok? Para facilitar a identificação do predicado de verbo nominal, a gente desmembra em dois predicados, um verbal e um nominal. Assim, predicado da oração, o menino caminhava apressado, assim, ó, o menino caminhava, o menino estava apressado. Aí você junta, o menino caminhava apressado. Então, verbo intransitivo, predicado verbal. O menino estava apressado, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Junta essas duas, o menino caminhava apressado. Aí você vai ter um verbo, predicativo, verbo nome, verbo nominal. Tcharam! Concluído. E aí, acabou? Predicado verbal é aquele que apresenta núcleo com um verbo significativo. Verbo transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Predicado nominal vai ter como núcleo o predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por um verbo de ligação. A gente já viu. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um significativo e um predicativo, do sujeito ou do objeto. Ok? É isso. Tá bom? Essa aula está encerrada. Ok? Ok, encerra essa aula. Vamos para uma próxima daqui a pouquinho.